Olá, eu sou a Cláudia, estou aqui no canal com a temática Provoque a Si. Você com Cláudia Provoque a Si, abra sua mente, by Cláudia. Já peço para você se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, trazer sugestões, enfim. Estou aqui nesse momento para e pensar um pouquinho aí sobre algumas reflexões. E o Provoque a Si mesmo de hoje tem a ver com a temática fofoca familiar. Eu estava escrevendo sobre isso e coloquei essa temática. A gente fala de fofoca. Eu falei, vou falar da fofoca familiar. Você faz fofoca familiar? Você acha que você não faz? Fofoca familiar, né, é uma reflexão aí sobre o quanto falamos do outro e nos autorizamos a falar porque é da família. Eu tenho o direito de falar do outro porque é da família. Será que você tem esse direito de falar da vida alheia familiar? Provoque você a pensar sobre isso, a pensar o quanto falar do outro, do irmão, do tio, do primo, sabe? Da família, do quanto ficar falando sobre o outro é o seu direito, né? O quanto fica falando de um familiar, né? Você tem os seus motivos para isso, mas parece que isso é algo natural, é normal, que todo mundo faz. E por ser familiar, dá o direito de você falar do outro, né? É uma provocação, tá? Será que isso é tão natural? Será que isso é normal? Será que isso. Normal no sentido das pessoas fazem isso porque falar é da família. Então, você conversa com o seu irmão, do outro irmão, em vez de falar direto com esse irmão, você faz isso da cunhada, do cunhado, do genro, do primo, do tio. Entende? O quanto essa fofoca familiar tá aí no núcleo familiar e as pessoas não param para pensar. O provoque a si mesmo é fazer com que você pare e pense naquilo que você até então nunca tinha pensado, tá? Então, quando eu fico falando de um familiar, isso na verdade é uma fofoca familiar, tá? Você sempre fala do outro, por quê? É uma crítica do outro. Você fala do outro familiar para dar sua opinião, para criticar. Você fala do outro familiar para elogiar. Para que você fala do outro familiar? Para desabafar, para falar que você é melhor que ele, para comparar. Por que a gente fala do outro familiar? Por que a gente faz isso? Fala para quem? Para quê? Às vezes é algo comum que não deveria ser comum, é uma provocação. Pare e questione sobre a fofoca familiar, assim. E por que você não fala direto para a pessoa? Você fala do outro para o outro, né? E você acha que o outro não faz isso de você também? Um outro familiar fala de você? Você gosta disso? Será que a gente não naturaliza? Eu tenho o direito de falar do outro que ele é da minha família? Repense, questione. Provoque a si mesmo sobre essa fofoca familiar, né? Você quer deixar de fazer isso? Você quer fazer isso menos? Repense sobre isso. É um aspecto importante do dia a dia em que as pessoas não se dão conta do quanto isso pode trazer prejuízos, pode trazer, né? Às vezes não traz nada, mas o quanto essa prática de ficar falando da vida de um familiar provoca a si mesmo. Por que você faz isso? O que você quer com isso? E o quanto você também gostaria que ficassem falando de você sem você estar ali. Repense, provoque a si nesse aspecto. Fofoca familiar. Um forte abraço.